Cara, você já tomei bloco do Insta, mano? Zoado, hein? E aí, conectou? Caiu essa treta. Eu, hein? Parece que tá entrando, foi foda. E aí, como está o som? Mais um episódio do Imperador Amarelo, leitura e reflexão. Ah, Aí, voltou. agora foi. Que Então vamos. doideira. Caiu, voltou. Deixa eu só ver aqui. Avisar. Ué, porque o pessoal não tá conseguindo entrar. A conexão tá ruim, mano? É o meu negócio, será? Foi agora? Bem, bora lá. Fazer a introdução. Então bora lá pro segundo episódio do, da leitura e reflexão do Imperador Amarelo. Que a gente vai fazer lendo os trechos e entrando em reflexão logo em seguida. Espero que esse vídeo esteja ok, senão a gente vai ter que gravar. E bora lá. Estamos aqui eu, o André Kim e o Adriano. Ele tá embaixo de mim, né? Não sei se aí também para vocês está. Mas bora lá. Vamos começar a leitura, a reflexão. Show. Bom, vamos lá. Capítulo 2, né, do Imperador Amarelo, que fala sobre a preservação da saúde em concordância com as 4 estações. Nos períodos dos 3 meses da primavera é que se encontra o momento apropriado do nascimento e expansão. A grama e as árvores se tornam vívidas e todas as coisas vivas do mundo florescem com uma atmosfera dinâmica nova. Desde que o homem é uma das coisas vivas do universo, ele não pode ser excluído de maneira nenhuma. A fim de se manter de acordo com a lei de variação da sequência sazonal, deve-se ir para a cama assim que a noite cai e levantar-se cedo pela manhã. De manhã, deve-se inspirar o ar fresco enquanto se caminha ao ar livre, a fim de exercitar os tendões e músculos, e deixar o cabelo solto, a fim de deixar o corpo todo de maneira confortável em relação à energia primaveril, já que a primavera é a estação da geração. Não se deve violentar a faculdade do crescimento. O que se deve fazer é ajudar a sobreviver, não matar, contribuir e não prever, premiar e não punir, a fim de corresponder à propriedade da energia da primavera e estar de acordo com a forma de preservar a saúde. Se esse princípio for violado pelo homem, seu fígado ficará ferido, já que o fígado está associado à madeira, e as madeiras prosperam na primavera. Quem falhar em se adaptar à propriedade da energia da primavera, que é de geração, e lesar o seu fígado, irá contrair uma síndrome de frio no verão. Isto porque sua capacidade de adaptação ao verão foi enfraquecida devido à incerta em preservar a saúde, em seguir a propriedade da energia da primavera, que é de geração. Nesse caso, se chama oferecimento ao crescimento inadequado. Esse é o primeiro ponto. Aqui que o capítulo 2 a gente já começa falando sobre as 4 estações, né? Então vocês vão ver, em chinês já está escrito aqui, né, sobre as 4 estações. E o que que acontece? Como a gente fala das 4 estações, o Imperador Amarelo ele vai aprofundar em cada estação. E a gente não, né? Eles começam falando sobre a primavera. Por que que a gente sempre começa no movimento madeira? Por questão de nascimento, de crescimento, né? Então madeira, geralmente eu começo muito com madeira, não sei se já perceberam também, né? Em todos os conteúdos que eu passo aqui para vocês, eu sempre começo na primavera, porque é a ordem que a gente é ensinado, tá certo? Porque existe, como é que eu vou falar? Existe duas frentes, né? Duas linhas de escola. A escola de terra, que é a nossa, né? Que é a que eu passo aqui para vocês, e tem a escola de água, né? Onde começa pelas águas, e a escola de terra, que é a terra centralizada, e aí começa madeira, fogo, metal e água, tá? E a escola de água é o inverso: água, madeira, fogo, terra e metal, tá? Então, em vez de virar um pentágono, né?
todo mundo já conhece o pentágono, que fica mais fácil de estudar. É um quarteto, né? São quatro na Rosa dos Ventos, né? Norte, Sul, Leste, Oeste. E um movimento principal, né? Que é a escola, ele fica no centro desses cinco movimentos, tá? E aí quando a gente entra na primavera, pô, o que ele falou aqui já é nítido, né? A primavera é um momento onde todos precisam entrar em reflexão. Todos precisam saber, pensar, estar conscientes do que está acontecendo na vida. Então, a gente vai entrar na primavera quando? Setembro, né? Isso. Nós Setembro. entramos em outono agora. Agora, tá. Então, na primavera é o período, né? Que depois, acho que como é que se chama aqui, cara? Que é depois de agosto. Todo mundo fala aqui que agosto é o mês mais nocivo, né? Muitas. Não sei se, né? Quem é mais antigo vai lembrar. Os novos eu não sei. Mas sempre falavam que agosto era um mês que muita gente ia embora. Eu não sei se vocês são dessa época. Agosto era um mês de muita renovação, né? Então toda vez que tinha lá a retrospectiva da Globo, o mês de agosto tinha muito mais artista que foi embora do que os outros meses. Por conta disso, tá? Esse é um dos pontos, né? Não vou aprofundar aqui. Mas existe essa ligação da questão da primavera. Então, quando está entrando no momento de primavera, as chances de ciclo de pessoas irem embora e não, né, não estarem mais aqui nesse plano também é grande. Então, além dessa questão de introspecção, de melhora, de base, tem também essa questão de limpeza de ciclos, né? Então, é no mês 9 aqui, que é o mês 9 aqui, só que lá não tem mês, né? Então, se a gente calcular sempre o mês para frente, seria o mês 10, né? Que é o ciclo 1. Só para vocês tentarem já entender, né, onde eu quero chegar, né? Então a primavera é muito isso. Deve se respeitar. É uma estação que todos os seres humanos, todos os nossos clientes, todos nós, né, que estamos ouvindo ou assistindo essa live, seja gravada ou ao vivo, a gente precisa entender e compreender o momento da primavera. É o momento de você sentar e ficar quietinho. É o momento que o urso entra na caverna para hibernar. É o momento que, né, que ele para e reflete sobre o que está acontecendo. Tá? Então, por conta disso, a gente observa esses aspectos para entender como que o nosso cliente, como o nosso paciente está passando, tá? Na questão da primavera, respeitando o movimento madeira. E aí ele fala no finalzinho a questão do vento, porque logo depois da primavera vem a transição de clima. Antigamente era mais comum, que era chamado, eu aprendi como, né, equinácio. Nossa, como é que se chama em português, velho? Solstício. Não, tem outra palavra, mestre, que é entre estações. Puta, eu vou lembrar. Agora na pressão a gente esquece. Mas é a transição entre cada estação. Ele demora geralmente de 15 a 20 dias. No caso, 21 dias, que é né, o período de transição da estação. Então, da primavera para o verão para o outono, outono para o inverno. Então, ela tem essa transição. Eu vou lembrar. Enquanto o Adriano lê, aí eu pego aqui a palavra. A Mas Érica essa colocou. transição. Oi? A Érica colocou aí. Nicola, isso. É isso aí. Nossa, eu não tô lendo o chat, mano. Depois eu dou um oi aí pra vocês. Mas qual é a sacada? Toda essa transição de canícula, que é entre as estações, tem essa síndrome do frio. Que ele fala que, puta, eu tenho que, né? Quem falhar em adaptar a propriedade da energia da primavera, né? Da questão do clima, com a geração interna, pode lesar a energia do fígado. E isso pode ter uma síndrome de frio no verão. Tá? Então é o momento da canícula que todo mundo fica com o nariz chiado. Era isso aqui, antigamente. Hoje eu já não sei como é, porque as estações hoje já estão. No mesmo dia tem tudo, né? Puta merda. Antigamente não, antigamente era pré-estabelecido. Mas isso aqui é mais no Brasil, tá? No Oriente, dependendo de alguns lugares do mundo, as quatro estações ainda são bem fixas, né? Muito por conta da ação do homem, não é nem da a natureza, ela só é consequência da ação do homem, tá certo? Então, acho que é isso. Quer complementar alguma coisa, mas? Não, não. Isso é Então, bora. tranquilo. Aí vamos lá. Agora entrando no verão. No período dos 3 meses do verão, é chamada a estação do florescimento, em que todas as coisas vivas do mundo são prósperas e bonitas. No solstício do verão,
a energia Yang atinge seu ápice e a energia Yin começa a declinar. Portanto, o interrelacionamento das energias Yin e Yang ocorre nesse momento. Como a energia Yang constitui a energia vital das coisas e a energia Yin dá forma às mesmas, a combinação da energia vital e energia da forma faz com que todas as coisas vivas na Terra floresçam e liberem frutos. No trajeto de entrecruzamento da energia do céu com a energia da Terra, deve-se, como na época da primavera, dormir assim que a noite cai e levantar-se logo cedo pela manhã. Não se deve detestar a luz do sol, nem ficar frequentemente com fome, a fim de corresponder à propriedade de crescimento da energia solar, que promove o surgimento das flores e dos frutos. Deve-se suar para permitir a saída da energia Yang, a fim de evitar que o calor fique estagnado. Em outras palavras, violento sobre o exterior. São estas as formas de preservar a saúde no verão. Se esses princípios forem violados pelo homem, seu coração fica ferido, já que o coração está associado ao fogo, e que o fogo é vigoroso no verão. Se alguém falhar em se adaptar à propriedade da energia do verão, que é o de crescimento, seu coração ficará ferido, e a pessoa irá contrair malária no outono. Isso porque sua adaptabilidade à energia do outono se enfraqueceu devido à incapacidade de acompanhar a propriedade da energia do verão, que é crescimento, para preservar a saúde. Nesse caso, se chama inadequação em se oferecer à colheita. Esse é o segundo ponto. Famoso amor de verão, que a gente chama, né? Amor de carnaval, férias de verão. Vamos lá. Esse é total real, né? Isso aqui não muda de país, não muda de estado, não muda de cidade. São as férias de verão, né? Que a gente chama. Em todo lugar do mundo. A gente que já passou, não sei, né? Se você que tá me assistindo, me ouvindo, né? Eu e o Adriano. Independente da tua idade, tu viveu esse calor de verão. Seja fisicamente, seja emocionalmente. Tu viveu, né? Que são as férias. Então, vamos passar na vida prática, né? Eu começo falando do amor de verão porque é muito isso. O amor de verão é muito yang. Ele é muito uau, nossa, maravilhoso. Acabou as férias, nossa, nunca mais vou ver, pipipi, popopó. Aí entra naquela malária que ele chama aqui, né? Que é a questão da frustração, tristeza, angústia. Por que acontece isso? Porque lembra lá que a energia, ele precisa exteriorizar o yang. Por isso que todo mundo fica mais aflorado nesse período, né? É o período de carnaval aqui no Brasil, né? No finalzinho do ano, indo até o carnaval, e geralmente acaba pós-carnaval. Que aí pode entrar, né? Se a gente for observar de um contexto geral, entra na questão da quaresma, né? A quaresma existe também, que acho que é do carnaval até a Páscoa, né? Acho que uma galera tá em quaresma. Que lembra muito o Ramadã no meio do ano. É outro, né, outro festival, né, outro momento específico do pessoal do Islã. Então, na questão do verão, é necessário esterilizar o Yang, porque o corpo já tá, o ambiente já é quente e você já tá com energia subindo lá pro Yang. Então você precisa exteriorizar esse Yang. Como você vai exteriorizar esse Yang? Aí visando na parte da medicina chinesa, tem a questão das práticas físicas, respiração, né, ação, movimento e também alimentar, que é a questão da dietoterapia, tá? Então, por isso que no verão é muito a gente, nós recomendamos, né, geralmente muitas frutas para hidratar, para liberar esse yang, né, esse suor. Então deve ser estimulado, tá bom? E é no verão que surge flores e frutos. Então, o que acontece? A grande massa, de novo, quando eu começo a falar da questão do amor de verão, calor de verão, né? É mais o calor de verão, né? Não, mas o amor é mais comum porque todo mundo entende aqui no Ocidente. Mas é observar esse período que você passou de reflexão lá no outono, Na foi na primavera, primavera, começar esse período de reflexão na primavera para você saber o que você vai fazer. Então, o segundo semestre você já começar a planejar o que você vai fazer no começo do ano, né? Então,
Depois eu vou trazer aquele exemplo físico. Mas a questão da primavera é se fechar, é se reclusar, já entender o que está acontecendo. Não é ficar fechado, fechado, mas é entender o que está acontecendo, compreender o momento. O verão é aplicar essas ações, né? O que você fez na primavera, aplicar no verão, para começar a correr atrás no verão. Então, o verão eles chamam que é surgimento de flores e frutos. Então, você passa a primavera pensando em que fazer, no que fazer, como fazer. No verão você executa. Aí você vai ver nas próximas leituras do mestre, você vai ver que ele vai falar mais alguns aspectos por conta disso. Então vamos lá. Parte física, parte da vida, do mundo. Aqui, cara. Geralmente a gente começa a fazer os planejamentos dos nossos anos no último trimestre do ano anterior, né? Então, em 2024, eu, o Adriano, o Caio, todo mundo lá do espaço, a equipe, começamos a fazer o planejamento em novembro. Um pouquinho tarde, né? Pela correria que a gente estava vivendo, etc, né? Eu estava vivendo um momento bem instável, né? O pessoal já sabe o que era. O correto era começar em setembro. Então, em setembro desse ano, geralmente setembro, outubro, geralmente eu tiro alguns dias para desligar do mundo, para pensar em estratégias para o ano seguinte, respeitando isso aí também. Então você fala assim, puta aqui, mas você lê o negócio e você faz? Cara, eu tento fazer para mim o máximo que eu puder e depois eu replicar para vocês. Então, geralmente, para fazer o planejamento do ano, vamos falar de empresas pequenas, que nem a nossa aqui. Em setembro e outubro, a gente já tem que parar, sentar e já observar o que a gente vai fazer para 2026, né? No caso, que é o ano que vem. Ver o que a gente está fazendo certo, ver o que a gente conseguiu de sucesso, ver o que a gente fracassou e procurar melhorar. As empresas grandes, vocês vão ver que elas já começam também nesse período. Setembro, outubro, começam a falar sobre, né, planejamento de 2026. Vocês vão ver muito, né? Quem atende paciente que é do corporativo, você já vai falar. Ele já vai falar, puta, começou outubro, novembro, ele já tá estressado. Puta, eu já tenho que pensar, tem que bater as metas do ano. Se você não conseguir, você tem que bater essas metas no ano e já planejar o budget, né? Eu não sei, o capital para ser investido no ano que vem. Então, geralmente, sempre no último trimestre é onde todos os nossos pacientes, ou a grande maioria dos nossos clientes, começam a passar por esse estresse, por conta disso aqui. Tá, então, de novo, fazendo a reflexão. Primavera você já começa a planejar, verão você já tem que executar. Só que entra a seguinte frase, que aí, já para encerrar já esse raciocínio. O calendário, o ano aqui no Brasil começa pós-carnaval. Vocês já ouviram isso aí, né? Todo mundo acha. É a pior coisa do mundo, porque só esse país, só a mente daqui que trava isso aqui. Então, essa reflexão que eu quero trazer é, para você que é terapeuta, ou para você que não é terapeuta, tá aqui ouvindo, né? Para você que é da concorrência, sei lá, qual é o teu perfil, ou é só um curioso, ou uma curiosa, eu preciso que você entenda que não pode levar essa frase a sério. Porque você perde no mínimo 2 meses. E o mês de verão é de ação. Já estamos falando aqui. É o Yang. Você tem que se organizar, tem que fazer, tem que começar, tem que mexer, papá, papá. Só que ele não começa em janeiro. Se eu não me engano, ele começa em dezembro. No último, acho que é dia 20 de dezembro, né? É, né? Isso. Setembro, a cada 3 meses muda. Né? São 12 meses, né? Então, 3, 6, 9, 12. Então, mais um motivo que energeticamente, aí não sou eu, energeticamente, se a gente aprofundar, o ano começa em dezembro e não em janeiro ou em pós-carnaval. É essa sacada, porque pós-carnaval já vai entrar outro momento, que o Adriano vai dar continuidade na leitura, você vai ver que já vai estar na questão de outono. E outono é uma outra energia. Então a ideia de usar as 4 energias das estações é para aplicar na tua vida pessoal e na tua vida profissional. Tá? Então, baseado no calendário daqui. Ah, mas Kim, eu tô aqui assistindo você e eu moro nos Estados Unidos. É a mesma coisa. O verão daí é questão de agito, de ação. E o outono daí, outono não, a questão da primavera aí é questão de onde, né, as folhas começam a brotar. Né? Outono e inverno mata tudo, primavera começa a crescer e verão começa a expandir. Aí cai, expande, né? A vida é cíclica, né? Os ciclos são todos são cíclicos, né? Altos e baixos, né? A vida precisa disso, né? Infelizmente é assim. Puta, mas eu nunca consigo. Aí entra outra questão, né? Mas eu vou deixar mais pro final, né? Dessas reflexões. Mas entenda, compreenda a estação do ano para ajustar na tua vida
pessoal, né? Porque não existe, né? Como eu falei na palestra do Empoderatec, né? Que a gente estava no sábado passado, não existe separação de CNPJ e CPF. Um CNPJ forte precisa de um CPF forte. Então, tudo que a gente fala aqui de reflexão é internamente. Tem que começar com um CPF forte para vocês conseguirem atender, para vocês conseguirem trabalhar, para vocês conseguirem cuidar da vida e das pessoas que vocês amam. Então, a energia do tempo, do clima, né? A energia do clima interfere e muito. E a partir do momento que você consegue compreender isso, a tua rotina muda, tá? Então, esse é um ponto aí que eu vou deixar. Beleza? Complementa alguma coisa, mas Não, tranquilo. bora. Vamos lá. Nos 3 meses do outono, as formas de todas as coisas vivas na Terra se tornam naturalmente maduras e prontas para a colheita. No outono, o vento é vigoroso e rápido. O ambiente da Terra é claro e brilhante. Portanto, durante esse período, deve-se deitar mais cedo, a fim de ficar afastado do frio. Levantar cedo para apreciar o ar áspero outonal. Conservar o espírito tranquilo e equilibrado, a fim de isolar-se do sussurro do outono. Restringindo o espírito e energia internamente, protegendo a mente contra a ansiedade e a impetuosidade. Desta forma, a tranquilidade de cada um pode ser mantida, mesmo na atmosfera do sussurro do outono, e pode-se conservar, da mesma maneira, o hálito do pulmão. Se esses princípios forem violados pelo homem, seu pulmão ficará ferido, já que o pulmão se associa ao metal, e esta vinga no outono. Se alguém deixar de se adaptar à prosperidade da energia do outono, que é de colheita, esse estará sujeito a contrair diarreia dietérica, com fezes aquosas, contendo alimentos não digeridos no inverno. Isso porque sua adaptabilidade à energia do inverno se enfraqueceu, devido à sua incapacidade em seguir a propriedade de preservar a saúde da energia do outono, que é a colheita. Nesse caso, se chama inadequação em se oferecer ao armazenamento. E acabou o outono. Você vai ver que o outono ele não tem tanta informação quanto a primavera e verão, por já começar a tratar de uma energia mais yin, né? Então a energia yin não tem tanto movimento. Aqui é o melhor exemplo que eu passo aqui para vocês é a questão do urso, né? Que entra em hibernar, ele entra na hibernação, e é um período de recuperação, porque primavera ele planeja, então a cabeça tá assim. Vamos fazer a reflexão dos dias de hoje, né? Primavera, eu faço o planejamento do ano. Verão, eu executo o que eu planejei. Eu tenho que descansar. O outono começa a entrar nessa questão de descanso, respeitando o ciclo circadiano, que agora vocês já estão começando a. Acho que agora vocês estão começando a linkar tudo que eu passo para vocês. Respeitar o ciclo circadiano. Ah, mas Kim, eu trabalho com plantão. Beleza. Não, não é insalubre, dependendo da profissão. Mas você só vai readaptar o teu relógio biológico, né? Do teu próprio corpo. E dá para fazer, tá? E aí é no outono que a gente começa, né, a pedir para os nossos pacientes a acalmarem um pouco, né, que é bem esse período de quaresma, né, que acaba, né, o carnaval, entra ali, já começa o período de quaresma, limpando a energia do corpo e etc. Eu não sei aqui quem faz quaresma, mas vocês conhecem quem faz quaresma, né? Eu não sei se quer fazer quaresma, é a palavra, que é adepto ou adepta à quaresma. Eu tenho bastante amigos que são, né, tem isso, e tem muitos amigos do Ramadã. Então, eu conheço bastante, assim, não da cultura em si que eu não vivo, né? Mas de conversar com eles. E é sempre essa transição. É o momento de ele entrar em reflexão de novo, mais interno, e saber. Aqui, esse momento de outono, é não nesse caso, né? Não das estações em si. Mas você pode já fazer um apanhado geral dos últimos 6 meses, tá? Então, o outono, ele é muito de ficar, né, mais retido, mais respeitar o ciclo circadiano, mais respeitar mais a energia yin, porque você mexeu muito em 6 meses. Então vai começar a entrar no período já de começar, né, a dar uma acalmada, fica mais tranquilo para ajustar. Então o outono é muito isso, né? Não tem tanta informação, existe informação bem valiosa aqui dentro, mas ele já começa a ficar mais isolado, interno, fazendo a reflexão dos últimos 6 meses e já para preparar para o novo ciclo, é, né, esses 3 meses de outono, que vai acabar em julho, março.
abril, maio. É isso? É, Começou em março, outono, abril, outono maio, junho. começou agora, Então vai março, até abril, maio. junho, né? Vai até junho. Isso. Aí junho, julho e agosto vem a fraquinha. Então é essa brisa, que aí entra nessa reflexão. E aí vamos lá pro calendário, né? É que, puta, aí passa muita gente na nossa mão de atendimento. Quem mora lá fora, quem atende cliente lá fora, já vai saber. Vou falar dos meus clientes, né, que moram nos Estados Unidos, lá fora. Tudo tudo lá fora termina na temporada. Vamos falar até futebol, basquete, né? Que eu trabalhei na NBA, NFL, NHL, a temporada de futebol, quem acompanha futebol. As temporadas acabam em maio, junho, que é bem na questão de outono. Então eles começam na primavera e vai até. A primavera começa em setembro e termina em junho. E aí passa o frio isolado. O frio ele fica quietinho, é o período de descanso deles, e aí começa de novo. Essa geralmente é a temporada dos caras lá fora. Porque eles respeitam. É muito maluco isso, né? Só o Brasil confunde, né? O Brasil, acho que é um dos únicos países que o calendário escolar, por exemplo, é de janeiro a dezembro. Porque fica muito mais fácil. Mas se a gente for analisar com calma a racionalidade das empresas de fora, o calendário muda. Aí é claro, né? Se mudar isso, puta, aí muda, nossa, a vida toda de todo mundo, né? Aí já complica. Mas falando de reflexão racional, falando de reflexão atual, a grande massa começa a observar esse calendário, né? Meio do ano é de junho até junho é um ano, né? É uma temporada que a gente fala, julho a julho, né? Ou agosto a julho, é uma temporada. E aí logo em seguida no inverno você pode ver que lá fora é frio imenso, né? Que a gente tá falando de hemisfério norte. Mas os países do sul também têm isso, né? Do hemisfério sul também tem isso. Só que o Brasil, ele viu esse calendário, aí tem questão geopolítica, aí não vale a caso entrar. Que a gente tem um calendário totalmente diferente. Então, os seus clientes, que são do corporativo, muito provavelmente você já deve ter. Pode até perguntar para eles, né? Donos de empresa mesmo. São os caras que são os top, né? Ali, diretor, VP, CEO, presidente. Todos eles ficam mais malucos nesse período porque falam assim, mano, eu preciso fechar contrato, só que lá fora as empresas não estão respondendo. Né? A gente passa muito por isso. A gente, no caso, que é empresário mesmo, né? Por conta dessa questão de aguardar essa sazonalidade de clima. Né? Então, você vai ter muita reclamação disso, né? Qual que é a reflexão do outono? Vai ter muita reclamação desses seus clientes falando sobre essa viradinha de chave, porque as férias do lado de fora, teoricamente, está em ação aqui. E aí, quando inverte, né, o clima, aqui tá todo mundo fazendo as coisas e lá fora tá calmo. E aí, aqui, quando tá calmo, lá fora já tá começando a rodar. E aí você fica nessa jogada assim, tá? Então, o outono, de novo, o outono ele serve justamente para entrar em descanso, para a pessoa começar a entender, no caso da pessoa, nós, e os nossos clientes, a entender e respeitar essa questão da energia yin começar a aparecer, porque no inverno o yin vai pá no talo, tá? Então, na primavera, yang tá médio, yin tá médio. No verão, yang tá alto, yin tá baixo. No outono, yin tá começando a sobressair, o yang tá começando a cair, então tá meio meio. E no inverno, o yin tá alto e o yang tá baixo. Tá? Essa sempre vai ser esse ciclo. Pipipim, pipipim. Tipo, é o símbolo do yang, né? É a questão do movimento, né? Do círculo, da roda. Então, só para fechar, o outono ele tá ligado a isso. E aí, se você não respeita isso, o que, que vai acontecer? Movimento metal que a estrofe fala. Patologias, que aí já vai começar a entender, né? Que é essa transição, tanto na canícula quanto no outono, patologias de pulmão, patologias de nariz, patologias de pele, tá? Então, sempre vai bater isso. Vocês podem bater em todos os clientes de vocês. Na canícula vai ter, tinha, né? Hoje no Brasil é mais difícil. Depois eu concluo isso quando o Messi terminar o inverno. Mas quando o paciente sofre a canícula, ele sofre essa questão de instabilidade de respiração, né? Essa energia de frio, de vento. E aí no outono, se ele não se cobrir, se ele não se proteger, se ele não manter a imunidade forte, ele vai ter ataque de vento, que é o famoso ataque de vento que você já deve ouvir falar, né? Julho, agosto,
Entrando já no inverno, tem as patologias de pulmão, gripe, resfriado, bronquite, sinusite, asma. Vem a rodo agora. Então agora começam as doenças respiratórias. Nos últimos, até o verão, vem as doenças reumáticas. Eu não sei se já pararam para perceber nisso aí também. Doença reumática porque é muito calor, não tem água. Aí às vezes chove, aí o sol vem para secar, aí fica meio que umidade. Aí quando chega no inverno, aí é totalmente contração muscular, mais respiratório. Mas no começo de primavera e verão é muito mais, tem, né, essa questão de imunidade, porque a imunidade fica muito instável. Tá? Aí vocês começam a ver. Deixa eu finalizar que vocês vão entender o último verso. Continua aí, mestre. Nos 3 meses do inverno, toda a grama e a maioria das árvores enfraquece. Os insetos entram em hibernação, a água vira gelo e a terra congela trincando. A maioria das coisas se fecha e se oculta para se guardar contra o frio. A isto se chama estação de fechar e armazenar. Nesse período, deve-se estar no ambiente quente, manter-se aquecido e manter estrita a prevenção contra o frio, para que a energia yang não possa ser perturbada. Deve-se ir cedo à noite para a cama e levantar-se logo cedo, para o contato com a luz solar. Deve-se abrigar o espírito e mantê-lo em repouso, como que tendo uma opinião particular no coração, porém sem revelá-la, ou sem parecer ter uma ideia definida em mente, pronto para enfrentar a situação. Desde que o tempo no inverno é frio, deve-se evitá-lo e ir em direção à quentura. Evitar que a pele transpire muito. Guardar-se contra o consumo ou exaustão de energia yang. Estas são as maneiras de manter a saúde no inverno. Se esses princípios forem violados pelo homem, seus rins ficarão lesados, já que esses se associam à água, e o que está próspero no inverno. Se houver falha na adaptação à propriedade da energia do inverno, que é a de armazenamento, haverá probabilidade de contrair flacidez muscular e friagem nas extremidades da primavera. Isto porque sua adaptabilidade à energia da primavera se enfraqueceu devido à sua incapacidade de acompanhar a propriedade, de conservar a saúde, da energia do inverno, quer encerrar e armazenar. Nesse caso, chama-se inadequação em se oferecer ao surgimento. Aqui ele já falou tudo. Inverno é para ficar quietinho mentalmente, né, espiritualmente, energeticamente, que é um momento de recuperação, né? Então você usa a primavera e o verão para agir, para ação, para botar tudo em prática, o que você pensou, e usa o outono para começar a desligar e o inverno realmente desligar. Porque no inverno é que a gente tá, né, em um país tropical e abaixo da linha do Equador, então aqui é muito quente, né? É bizarro de quente. E isso é um ponto importante. Quando foi realizado, né, essas reflexões das 4 estações, o cara estava na China. Então as estações na China são bem intensas. O verão é verão. É tipo o verão do Rio de Janeiro. É bizarro, malandro. É 36 graus. Cara, é nocivo, juro. Quem teve a oportunidade de ir, não sei aí quem, acho que quem tá aí online, a Bruna aí. A Bruna, ela estudou lá no Japão. Ela vai ter capacidade de falar, cara, o verão lá é um verão bizarro. Você tem que botar a toalhinha. Eu botava a toalhinha quando eu morei lá, porque era muito calor. E essa toalhinha já era encharcada, né? Saía andando na rua, era bizarro. E no inverno, é um inverno sinistro. Tipo, de pegar 10 graus negativo, cara, que, meu, só o vento, a rajadinha do vento já rachava a boca, já rachava o nariz, já rachava a orelha. Cara, era bizarro, é bizarro, bizarro, bizarro. E aí você vai com as roupas daqui, né? Eu fui aqui com as roupas do Brasil. Nossa, passei mais frio do que eu tinha que comprar bota. Protetor labial aqui não funciona lá. Nossa, nossa, é uma desgraça, né? Eu tomei na orelha lá. Por conta disso. Então, as estações na Ásia, né, vamos falar da Ásia, né? Que foi quando, teoricamente, o livro foi escrito. As estações lá são muito intensas, né? Então, quando a gente fala na literatura, né, estuda a literatura, lê o que está escrito na literatura, e quando a gente fala no ataque de vento, eu acho que a grande maioria dos brasileiros não entende essa questão do ataque de vento. Mas o que é esse ataque de vento? Cara, o ataque de vento aqui para vocês, olha que maluco, é o vento do ar-condicionado.
esse é o vento, né? Aquele vento frio. Você deixa nos 18 e aí você fica no frio, no inverno, você deixa o ar-condicionado de 18. Esse é o ataque de vento. É um vento absurdo, cara. É sinistro. Ou tipo, meu, gela tudo. Só que lá é rajada de vento que faz aquele vento. Sabe quando o vento de fresta de porta que fica fazendo aquele que você deixa? Esse é o vento de lá. Esse é o vento basic, assim, é o vento normal. Tipo, e aí quando tá no frio, é um puta vento de levar mesmo. Leva tudo que tiver. Então, quando o livro foi escrito, né, a- o- os autores escreveram, né, as quatro estações, é justamente isso, tem que respeitar. Tanto que o inverno lá fora é muito agressivo. Então, vamos falar de dados históricos, né? Desde a época das Cruzadas até a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que tanto de Napoleão, que foi enfrentar, né, na época, os russos ali, tomou na orelha com o inverno. Os alemães foram enfrentar a Rússia, tomou na orelha com o inverno. O inverno é sinistro, né? Então, o inverno russo, todo mundo só fala porque é perto da Sibéria ali, mas o inverno é sinistro, tá? Então, quando a gente fala do inverno é para ficar quieto, é para ficar quieto. Não é para gastar nenhum tipo de energia, porque qualquer energia que você vai gastar já vai gerar uma demanda excessiva. E aí você vai desmaiar, né, você vai pegar mais ainda, porque a energia yin está muito alta, o yang está sim. Então, qualquer coisa que você vai fazer é muito pouco. Então, você tem que aumentar muito yang para ter. Tanto que, isso vai ser legal. Aqui no Brasil, vamos falar do Brasil, porque a gente está morando aqui no Brasil, a gente atende o pessoal aqui do Brasil. O pessoal já reclama do outono e do inverno. Ai, tá muito frio, eu não consigo treinar. Ai, tá muito frio, eu não consigo meditar. Ai, tá muito frio, eu não consigo fazer pipipi, né? É um país que reclama muito. Essa é outra reflexão. É um país que reclama muito. E aí no verão, ai, tá muito quente, né? Então você sempre vai ver, né? Tipo, o ser humano, né, no geral, vai, pra não tomar partido aí. Sempre vai reclamar, puta, tá muito quente, eu não consigo fazer nada. Ai, tá muito frio, eu não consigo fazer nada. Meu, você vai ficar 6 meses sem fazer nada. Ah, eu tenho que fazer só depois do canal. Você já perdeu 2 meses. Então, 8 meses você tá reclamando. Quais são os outros 4 meses que você não tá reclamando? Que é o mês de outono. Todo mundo gosta do clima de outono, que é o clima ameno, que é o clima mais tranquilo para você trabalhar, estudar, treinar. Mas ó, azedou. Só que aí entra outra parada, que a gente começou no capítulo 1 falando da mulher, tem o ciclo menstrual da mulher, que é 28 dias. A mulherada já vai saber. Vai ter meses, aí é hormonal, né? No ciclo menstrual, são 7 dias que você tá bem, 7 dias que você tá meia boca, 7 dias que você tá ruim, 7 dias que você tá cagada. Você não tem força pra fazer porra nenhuma. Tipo, não dá. A mulher é isso, né? É muito bem, bem, meia boca, cagada. Muito bem, bem, meia boca, cagada. Esse é o ciclo da mulher. Pode até falar que é mentira, mas não é mentira, vocês passam, né? Se você não toma o anticoncepcional, se você não tem o DIU, você vai sofrer esse ciclo menstrual. Tanto que a grande maioria das meninas começa a tomar esse anticoncepcional para parar de sofrer esse ciclo menstrual bizarro. E o inverno seria o momento em que a mulher tá naquela menstruação cagada, não quer fazer nada, tá inchada, tá se sentindo feia, tá com o emocional abalado. Ai, eu me sinto feia, me sinto gorda, me sinto inchada. Cara, essas são as 3 frases que toda mulher vai soltar. Me sinto feia, me sinto inchada, me sinto gorda. É batata, é batata. Cara, só tem mulher assistindo aqui, né? Nove só tem mulher. Mas vai ter. As suas clientes vão falar isso para vocês. É padrão. Então, as 4 estações, onde que eu quero chegar para finalizar, que as 4 estações refletem muito as 4 momentos da menstruação feminina. Lembra lá que eu falei, não falei aqui, né? Eu falei lá na apresentação, no Hipotec, que é a mãe natureza. A gente chama de mãe natureza porque o ciclo feminino está na natureza. A gente que é burro e não consegue olhar, né? Nós homens somos burros. Então, assim, a compreensão é fácil. É nítido. As reações são sequenciais e consequenciais, né? Então, a gente só precisa respeitar esse ciclo. Tanto o ciclo da lua, quanto o ciclo da menstruação, quanto o ciclo das 4 estações. Então, sempre vai ter isso. Aí, vamos lá. Então, esse exemplo que eu dei para vocês do inverno é justamente isso. O inverno, como clima, tem que ficar retido. Tanto é que no inverno a gente não faz nada, fica descansando. É ali que lá o pessoal lá de fora usa o inverno para leitura. Só que aqui no Brasil, o inverno é tranquilo. Tipo, o inverno deve bater. Antes batia seus. Cara, antigamente batia o quê? Seus 15 graus. Hoje, acho que o inverno aqui é o quê? 16, 17. Tipo, vai estar subindo. Né? O verão antigamente batia o quê? Seus 28, 29. Hoje tá beijando seus 36, 37. Rio de Janeiro bate 41 no verão. É absurdo, né?
Aqui que é o país já da linha do Equador para baixo, né? No hemisfério sul, né? Que a gente considera. Então, essas questões climáticas, junto com o comportamento e a energética do ser humano, seja homem, seja mulher, não importa o gênero, isso vai impactar também, tá? Então, para fechar os 4 ciclos, que aí depois ele vai fazer a reflexão geral. Primavera, você já começa a compreender o que você vai fazer. Já começa a colocar em ação o planejamento. Verão, você executa. Outono você já começa a fazer a reflexão do que aconteceu de bom no que não aconteceu. E no inverno você fica recluso, gerando energia para chegar no verão e fazer. Essa é o que o livro fala. Na vida real, não dá para ficar recluso no inverno. Então seria o quê? Eu uso a primavera e o verão para executar, eu uso o outono e inverno para refletir. Então eu faço esse ciclo, tá? Aqui, né, a Deise aqui, que ela é do sul. Ó, lembra do pessoal do sul, aqui tem temperaturas extremas. Total, né? Perto ali da Argentina, né? Vai descendo para Chile, Argentina, Terra do Fogo. Porque ele, né, lá o clima, pô, é que a gente tá em São Paulo, né? Em São Paulo tem 6 climas diferentes, né? A chuva é considerada um clima agora, porque nossa senhora, a cada semana chove aqui. Virou um clima aqui, praticamente. É clima de chuva, né? Não é nem mais chuva de verão. Por conta disso. Então você meio que tem que respeitar, energeticamente, você precisa respeitar isso, porque isso vai impactar totalmente a saúde das pessoas. E a partir do momento que ninguém, né, respeita isso, vai dar problema. Tanto energeticamente, quanto climalmente, climalmente, temperatualmente, né? Na questão dos climas, aí é mais gestor, né? O gestor tem que fazer isso. Quem são os gestores? Aí eu vou cutucar, né? Não é ideia, mas é governador e prefeito. Governador e prefeito ele tem que saber. Não dá para fazer alguma ação no inverno. As pessoas não vão aderir, né? Aí quais são as ações do inverno que vai aderir? Campanha do agasalho, porque é inverno. Entende? Então, o gestor de cidade, bairro, né, do estado, ele precisa entender isso também. Então, eles precisam tomar decisões baseadas nas estações. Só que a gente sabe que não está tomando, né? Nunca toma. Então, carnaval. Não precisa começar no carnaval. Prevenção no carnaval, ideate-se, né? É o governo, né? Qualquer anúncio, qualquer propaganda, seja na Pix, no SUS, você vai ver que no carnaval, não, se ideate. Não, caramba, seus cabeçudos, comece em dezembro. Já em dezembro, ó, vai começar o horário de verão. Nem sei se ainda existe o horário de verão. Então, lá em novembro já começa a falar. Ó, já vamos entrar em um período de secura. Vai estar muito quente. Comece a se hidratar. Vamos começar no período de outono. Comece a se proteger. Campanha da vacina. Entendeu? É isso que precisa, né? Então, estou falando de gestão, porque trabalha com a nossa área também, né? Que é a questão da saúde. Agora a gente passa para a gente, porque a gente tem controle da gente, né? Não tem controle dos outros. Então a gente consegue fazer isso para os nossos clientes. Ó, vai começar o outono, vai começar o inverno. O que você acha de fazer isso, isso? Então meio que você, como terapeuta, como profissional da área de saúde, você já meio que pode recomendar, orientar e reeducar o teu paciente a prevenção, promoção. Você vai ver aqui daqui a pouco que eles vão falar. Por conta dessas 4 estações. Então, respeite as 4 estações do ano, respeite o ciclo da Lua, respeite o ciclo circadiano e respeite o ciclo, né, das idades, né, de 7 anos para a mulher e 8 anos para o homem. Beleza? Dúvidas aí? Bora, mestre. Então vamos lá. A energia do céu é clara e brilhante. Gera continuamente o surgimento, o crescimento, a doença e o envelhecimento de todas as coisas e todos os seres humanos. A vitalidade da sua claridade e brilho nunca irá cessar. Por isso também não irá ocorrer o seu declínio. Se o céu não estiver brilhante, o Sol, a Lua e a Terra devem ficar escuros e as atividades funcionais da energia vital irão ficar obstruídas, com a cavidade dos orifícios do corpo humano, obstruídos ao serem invadidos por fatores perversos. O entrecruzamento entre as energias do céu e da Terra depende dos movimentos e da luminosidade do Sol e da Lua. Se o Sol e a Lua pararem de iluminar, a energia do Sol ficará obstruída e deixará de descer. Como resultado, o céu ficará obscurecido por nuvens e névoa. A energia da Terra deixará de subir em resposta à energia do céu e o orvalho ficará impossibilitado de cair. O crescimento e desenvolvimento de todas as coisas na Terra depende
do cruzamento das energias yin e yang. Se as duas energias deixarem de se comunicar, todas as coisas na Terra perderão sua fonte de nutrição. Tais circunstâncias, a maioria das aves grandes morrerão. Além disso, irá ocorrer no mundo uma alteração anormal, e a sequência do tempo nas 4 estações ficará confusa. O tempo não será severo no outono, e não haverá um frio cortante no inverno. O vento e a chuva não serão regulares na primavera, e não haverá orvalho no verão. Desde que as energias yin e yang estejam mal ajustadas, não poderão ajudar ao surgimento e ao crescimento de todas as coisas, e tudo na Terra irá morrer jovem. Os sábios conhecem todos esses porquês da variação yin e yang, portanto, podem evitar doenças raras sobre o condicionamento de súbitas mudanças ambientais, como podem se adaptar ao mecanismo da existência, como outras coisas na Terra. Portanto, sua energia vital nunca se esgotará. Perfeito. Fecha tudo essa estrofe? Fechou. Essa aqui fechou. Tá. Entre aspas, né? Que aí já vai ter os 2 últimos. Por isso que eu falei, esse último complementa essa, né? Fecha tudo, então? Não, calma aí. Esse aqui, ó, só para vocês entenderem. Quando a gente fala que a energia do céu é clara e brilhante, aí já vamos falar da FO. É o momento que você tá no... Lembra lá que eu falei que eu falei... Até mais, viu? Valeu. Lembra lá que eu falei que a gente usa a primavera, o verão, para pensar e executar. Outono e inverno, para respirar, entender, né, fazer a reflexão. Aqui quando o momento, né, ele fala assim, a energia do céu é clara e brilhante, que todo momento em que você se encontra em um momento ruim da vida, momento difícil, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Geralmente. Você vai parar, você vai respirar e muito provavelmente você vai procurar alguma coisa no céu, aqui no nível, né? E quem é mais energético, espiritualizado nessa questão de energia? Então você sempre vai procurar alguma saída olhando para o alto. Padrão meu. Acho que os meninos já até viram. Toda vez que a gente tem uma trava, alguma barreira lá no espaço de conversa, e vai, puta, faz isso, faz aquilo, vamos ver o que a gente pode soltar. Geralmente, quando eles estão conversando comigo, geralmente eu paro, ou eu olho para o nada, como eu tô dentro do espaço, é telhado, né? Então eu olho pro chão, ou eu fico olhando nada. No caso, se eu tivesse em lugar aberto, muito provavelmente eu estaria olhando pro céu. Eu falo assim, mano, e aí? Me dá a luz aí, me joga. Esse momento não necessariamente precisa ser em uma época de conversa. Isso aqui você pode fazer em um momento que você tá indo dormir. E é o quê? Essa reflexão você fala assim, mano, faz a oração, ou antes de dormir você pergunta, putz, e agora? O que eu faço? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que mexer? Então, quando ele fala que a energia do céu é clara e brilhante, é justamente isso. Em todos os momentos que você sentir que está instável, procura o céu. Procura algo que tenha luminosidade e que é natural. E aí você meio que vai entrar nessa reflexão, tá? E aí o Adriano falou, né? Ele leu tudo aqui, ele passa tudo isso aqui. Precisa respeitar, né? Porque eu sempre falei, precisa respeitar as 4 estações, precisa respeitar o ciclo circadiano, precisa respeitar o ciclo dos 28 dias, precisa respeitar o ciclo de 7 anos da mulher, de 8 anos no homem. Então aqui o que a gente está falando, e o que o livro traduz, e resume, é o capítulo 1 e o capítulo 2. Literalmente é isso, né? De aprendizado. E beleza. E aí, além disso, trabalhar essa questão de energia yin e yang. Então, é mais uma lição que vai, né, antes da gente encerrar, é mais uma lição que vocês vão ter que executar pro dia a dia de vocês, né? Que eu deixei a lição de casa na primeira aula, foi a primeira live, e agora eu vou deixar essa lição de casa para a segunda live, da segunda live, né? Que é você fazer isso nos seus pacientes. Conclui aí, mestre. Se o princípio de preservar a saúde for violado na primavera, a energia Chao-Yang de cada um não será capaz de aportar a função da geração em sua plenitude. Por isso, a energia dos rins piorará consideravelmente. Se o princípio de conservar a saúde for violado no verão, a energia Tai-Yang de cada um não será capaz de aportar a função de crescimento à sua plenitude. Por isso, a energia do coração estará em agitação interna. Se o princípio de conservação da saúde for violado no outono, a energia Chao-Yin de cada um não será capaz de aportar a função de colheita do seu termo. Por isso, ocorrerá a distensão
da energia dos pulmões. Se o princípio de preservar a saúde for violado no inverno, a energia Yin de cada um não será capaz de aportar a função de armazenamento a seu termo, já que a energia Yin se conecta internamente com os rins. Ela então falha em armazenar. A energia dos rins irá degenerar as suas funções e irão enfraquecer. As energias de todas as coisas na Terra surgem na primavera, crescem no verão, dão passagem no outono e se ocultam no inverno. São todas geradas pela lei das variações da energia Yin e Yang, das 4 estações. Dessa forma, as energias Yin e Yang das 4 estações são as energias raiz de surgimento e crescimento de todas as coisas. Portanto, os sábios conservam o coração e o fígado, que é a energia Yang na primavera e no verão. Mantêm os pulmões e os rins, que é a energia Yin no outono e no inverno, a fim de que estejam consistentes com suas raízes, para que assim possam preservá-las perfeitamente. Os seres humanos, como todas as coisas na Terra, também se submetem à lei da variação das energias Yin e Yang. Quando alguém vai contra a lei, que é a raiz, será cortada a sua origem da vida, e sua energia primordial será espoliada. Portanto, a lei de variação das energias Yin e Yang controla o princípio e o fim, e decide o nascimento e a morte de tudo. Se a lei das variações da energia Yin e Yang forem violadas pelo homem, irão ocorrer doenças com frequência, como se estiverem bem adaptados. Não surgirão doenças estranhas. Quem conseguir manter tal lei bem adaptada, será aquele que terá domínio sobre a forma apropriada de preservar a saúde. Resumindo, o homem sobreviverá quando seguir a lei, e irá morrer se agir contra ela. Se a energia Yang falhar em penetrar o corpo e a energia Yin não puder sair dele, a condição favorável da saúde irá virar transtorno. A contradição entre essa exterior e interior irão causar o adoecimento mútuo, com a exclusão do Yin e do Yang. Quando um sábio trata o paciente, sempre se enfatiza a precaução, e frequentemente usa medidas preventivas para apaziguar os distúrbios. Se a doença for tratada após ter sido formada, ao se tentar apaziguar o distúrbio após desta forma, será muito tarde. Da mesma forma que cavar um poço quando alguém tem sede, ou que se forjem armas após a guerra ter acontecido. Perfeita Esse é o conclusão. capítulo. E aí a gente já vai encerrar com a seguinte reflexão. Toda a medicina chinesa, todas as técnicas da medicina chinesa, todas as técnicas da medicina japonesa, medicina coreana, medicina ayurveda, medicina hindu, todas as medicinas, digamos que orientais, energéticas, até as mais antigas, grega, babilônica, egípcia, elas atuam na questão da prevenção e promoção de saúde. E depois a reabilitação. Aqui no Ocidente, muda-se. Não sei por quê. Que a energia, o tratamento, né, da saúde de reabilitação. Então você só começa a mexer depois que você tá cagado, tá cagada. Essa é a grande verdade. E aí é um erro, né? Por quê? Vamos lá para a parte prática, para a reflexão. Você tem uma casa. Então a casa onde você mora aí tem uma goteira. Você vai tratar a goteira é botar um balde debaixo da goteira. Aí ele vai ficar pingando. Pim, pim, pim. Aí vai chegar uma hora que o balde vai encher. Aí você vai fazer o quê? Vai trocar de balde. Esse é o tratamento de reabilitação. Esse é o tratamento na terceira ação de saúde. Qual é o certo a ser feito? Quem tem casa, quem tem apartamento vai saber. Vai falar, pronto, eu tenho que resolver esse buraco aqui. Só que não é passar massa no buraco. Você vai ter que fazer o quê? Se você morar no prédio, você vai falar pro vizinho de cima, né? Infelizmente, que é outro ser humano. Vai falar, pô, e aí? Tá tendo um vazamento aí em cima, mano. Você vai ter que resolver isso aí. Como a gente resolve? Não dessa maneira, mas vocês entenderam onde eu quero chegar. Agora, se você mora em casa, você vai ter que subir no telhado, colocar uma manta, descer a laje, ver se não é, ver se tem gesso, se não tem, se tem goteira, se tem telhado, se o telhado tá quebrado, se tá saindo, né? Puta, eu não sei a linguagem, mas a linguagem dos pedreiros, né, dos profissionais que fazem isso, é a cumieira. Se a cumieira tá aberta, se tá caindo, juntando água e tá tendo queda ali para aquela região. Então, essa é a solução.
Se tem uma goteira, você tem que subir lá em cima, lá no telhado e resolver o problema. Pode ser a telha, pode ser falta de manta, pode ser que tá vazando água de algum lugar. Se tiver no prédio também, você vai ter que falar pro morador lá de cima, meu, vamos quebrar tudo aí pra ver quem resolver esse negócio aqui, que não tá dando certo. Então, nós, da medicina energética, da medicina oriental, a gente vai sempre buscar prevenção e promoção de saúde. Prevenção é ação. Promoção é levar informação, tá? Então na verdade é o inverso, né? Promoção e prevenção de saúde. Promoção eu dou palestra, eu falo, eu explico, dou orientações. Prevenção é ação. Ação das coisas que eu falei na promoção. Baseado nesses dois, eu limito todos os tipos de problemas. Eu evito, na verdade, todos os tipos de problemas. E aí eu não preciso da reabilitação, tá? Então esse é o ciclo que eu passo, que é a primeira aula. Não sei se vocês vão lembrar no conteúdo, né, de quem está nos treinamentos, que eu falo, a gente sempre vai atuar em 3 itens: promoção e prevenção de saúde. A reabilitação ela é consequencial. A partir do momento que a gente trata, né, e tem a seguinte frase aí que eu uso no meu cartão, eu não sei quem tem o meu cartão, que eu falo, de que adianta, né, cavar o poço quando tá com sede? Você já azedou, meu. Até cavar o poço você não tem água no corpo, você não tem energia para cavar o poço. Como você vai cavar o poço? Então você tem que cavar o poço quando você tá bem, quando você tá com energia. Então, lembra lá que a gente, aí conclui totalmente aquilo que ele fala. Outono e verão, você cava o poço, você já faz a horta, você já faz como que vai ter, né, a irrigação hidráulica, você vai fazer tudo bonitinho para a casa funcionar no outono e no verão, porque tá com sol, você consegue fazer, a energia ainda tá mais alta que a energia yin. No outono e inverno, você já vai ficar recluso. Se der algum problema, você não vai ter energia para sair no frio. Puta, a caixa de água, né? Então você tá morando no meio do mato. Tá no inverno de 30 graus negativo. Você não tem roupa o suficiente pra lá. Você não vai querer sair. Vai ficar, puta, quebrou. Ah, deixa ali. Quando sair a neve, aí eu vou lá e mexo. É mais ou menos isso, né? Porque é racional, tá? É onde eu quero chegar. Então, sempre busque fazer planejamento antes. Então, vamos lá, falando agora, né, da área da saúde, né? Nós mesmos. A gente precisa planejar todo o nosso calendário. Tem meses que não vai ter cliente. Você vai ter que se precaver. As contas vão chegar. Boleto não tem férias. Já pararam pra pensar? Boletos não tem férias. Mesmo quando você morre, boleto ainda vai continuar vindo. Pra quem tá vivo. Né? Pra quem estiver vivo da sua família, vai continuar pagando boleto. Né? Seus filhos, suas filhas, alguém vai pagar. A não ser que você seja solitário único. Aí, provavelmente, o governo vai ficar com a dívida. Mas, caso contrário, o boleto vai estar seguindo com você pro resto da sua vida. Ele vai ser o eterno amigo, companheiro nosso, né? Infelizmente. É a mesma coisa aqui. Então você vai ter que se planejar. Então, baseado no que a gente tem, puta, vai ter meses que vai ser fraco. Então a gente já tem que se precaver. Puta, pro mês que ficar fraco, eu preciso pensar em como ter essa fonte de renda para não dar problema, tá? Então, no tratamento é a mesma coisa. Puta, no carro, eu tenho que fazer a prevenção do carro. Eu tenho que fazer a minha promoção, minha prevenção de saúde, ir no médico, fazer exame de sangue, fazer exame de imagem para ver como que eu tô, que é o check-up. Na casa, eu tenho que fazer a manutenção da casa. Né? Seguro do carro, eu tenho que fazer o seguro do carro. É uma prevenção, né? A gente compra seguro, paga seguro para nunca usar. Mas se tiver que usar, a gente está lá, né? É um investimento ali que a gente tem. Teoricamente, né? A grande massa faz isso. Tá? Então são esses os pontos que eu quero deixar aqui para vocês de encerramento. Então, veja, promoção e prevenção de saúde em todas as áreas, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, em todos os segmentos, físico, mental, emocional, energético, sutil, relacionamentos, estudo, trabalho, vida, saúde, e dos seus pacientes também. Observa isso nessas questões dele, tá? Então, como lição de casa, para encerrar, meio que cravado no horário, né, que a gente começou um pouquinho tarde por conta de problemas técnicos, é, a primeira aula foi do ciclo dos 7 e dos 8 anos, né? 7 anos e 8 anos. 7 anos para a mulher, 8 anos para o homem. Hoje, de reflexão, de atividade do capítulo 2 é muito isso. Observar as 4 estações, observar essas energias de estações do ano para o ser humano, para o teu paciente e para você. Será que está de acordo? Isso aqui entra na questão da reflexão. Puta, será que os meus 6 primeiros meses eu fiz tudo bonitinho? Ou você pode fazer a reflexão a cada 3 meses. Eu, particularmente, eu tenho a cada 6 meses, mas isso é meu, né? Ninguém me ensinou. Antes de eu ler o livro, eu já fazia isso de forma interna, de forma indireta, e ninguém nunca me explicou isso. Mesmo vindo de família que é acupunturista, é tradicional, né? Faz aqui e fica quieto, né? Faz e cala a boca, né? Ninguém explicava isso pra mim, né? Nem meu bisavô, nem meu avô, nem meu pai.
Acho que o mestre sabe como é, né? Faz esse golpe aqui que funciona. Ah, mas faz esse golpe aqui e funciona. Cala a boca, fica quieto, faz aí. Depois, quando você estiver na faixa preta, a gente te explica. É mais ou menos isso. É cultural, é tradicional, tá? Então, pega os insights que a gente passou aqui. Tem muita coisa, né? Eu passei o básico, né? Então, se você baseado no que você leu a primeira vez, depois você leu com a gente, que o Adriano leu, e eu dou os insights. Quando você lê de novo esse capítulo, que é essa lição de casa, você lê o capítulo de novo, você vai ler com muito mais. Caramba, mano, faz total sentido, né? Então a lição de casa a gente sempre vai ler com vocês. A ideia é que vocês leiam o terceiro capítulo antes da gente falar na sexta. E aí vocês entenderem, aí a gente vai ler aqui, vai fazer a reflexão, e depois da reflexão e da sua primeira leitura, você vai ler a terceira vez. Aí você fala, caralho, mano, agora sim faz total sentido. Essa é a ideia do livro, tá? Então, acho que essa é a minha terceira, quarta, acho que essa é a minha quinta vez. Quinta vez que eu tô lendo essa barata aqui, tipo, essa bagaceta aqui. É normal, pra mim é normal. E a cada leitura, isso vai me trazendo mais reflexão. Mais reflexão, mais reflexão. Então, quanto mais você conseguir ler, melhor. Só que não é para ficar lendo um capítulo 1 direto. Não. Lê o capítulo 1, 2, 3, a sequência toda, um por dia. A ideia é fazer um por dia. A gente não tem tempo para ficar aqui ao vivo, né? Porque a gente tem nossas agendas e a gente fechou esse horário para vocês. A gente vai fazer semanal, tá? E vai ter dias, né, vai ter semanas que a gente não vai conseguir, né? Alguns, né? O Adriano vai ter os compromissos dele, eu vou ter meus compromissos e provavelmente a gente não vai conseguir conciliar. Mas a ideia é que a gente consiga fazer toda semana, tá certo? Então, executa isso, aplica na sua rotina, na rotina dos seus pacientes, nas pessoas que moram com você. E aí depois você manda aqui pra gente as suas reflexões. Certo? Dúvidas, perguntas? Dessa maneira ficou melhor? Leitura e reflexão, leitura e reflexão? Responde aí pra mim, vou dar um minutinho, que aí eu já libero todo mundo. Só pra gente saber se tá bom do jeito que a gente fez. Quer complementar alguma coisa, mestre? Não, certinho. Lembrando que, como a gente falou desde o começo do projeto, né, falar que atende MTC alguma coisa e não ter como base o livro do Imperador, fica mais difícil você falar que faz MTC, né? É, você não faz nada praticamente. Porque isso é interessante, né? Vai encerrar aqui, senão aí a gente começa a falar e fudeu. Pelo menos o que eu passo para vocês é baseado nele. E baseado nele, mais nos meus insights de atendimento. Mais os meus insights de cursos e aulas que eu dou. Né? Então, o conteúdo que eu passo para vocês é muito rico. E eu te garanto, nenhum professor lê isso. Professor mesmo, de escola pica do Brasil aí, essas escolas. Ou até esses caras da internet. Mano, se você fala, cara, o que que fala o capítulo 57 do Imperador Amarelo? O cara. Hã? Ele vai travar. Aí só lê na frente dele e fala para ele fazer essa reflexão. Porque toda leitura precisa ser feita uma reflexão, mas só para encerrar. Então, tudo que você for ler, você tem que fazer uma reflexão. Seja artigo científico, seja a Bíblia, seja o Alcorão, seja uma notícia da internet, você vai ter que ler e fazer a reflexão. O que é essa reflexão? Faz sentido? Será que é verdade? Vamos analisar com calma? Vamos conversar com mais pessoas para ver se isso aqui tem total ligação? É isso que eu quero deixar aí para vocês, tá? É, Beleza? Muito melhor, mais dinâmico. Então, show. Então, para a gente no terceiro capítulo, a gente vai manter isso. Leitura e reflexão, tá? E é isso. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Coloca em prática esse final de semana e na semana que vem. Na sexta a gente conversa de novo, 7 horas e 10 minutos. Obrigado, mestre. Obrigado a todo Obrigado, mundo. Messi. Até. Valeu, gente. Falou.